Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 67. E a mensagem de número 67 é praticamente o complemento da mensagem 66 que vimos ontem. A mensagem 66 tinha o título de Boa Vontade. Era um versículo, o versículo destacado por Emmanuel era de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Hoje nós vamos ver no capítulo 67, o título é Má vontade. Então, ontem foi boa vontade, hoje é má vontade. O versículo destacado por Emmanuel, também palavras de Paulo, também escrevendo aos Efésios, também no capítulo 5. Mas desta vez, em vez do versículo 15, nós temos o versículo 11. Então, neste versículo, Paulo nos diz: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Sim, nada que seja relacionado ao mal ou à imperfeição moral pode dar frutos bons, não é isso? Então ele nos alerta, Paulo, não vos comuniqueis, não travemos relações. Como é que travamos relações com as coisas trevosas? Através do nosso próprio coração, não é? Através das nossas próprias escolhas. Nesta mensagem, Emmanuel é uma mensagem, assim como a de ontem, bem pequena no sentido de extensão, de tamanho, mas nada pequena no sentido da compreensão, da profundidade. Ontem nós vimos que a boa vontade constrói o trabalho. Aí ele usa as palavras boa vontade, trabalho, renovação, bem, espírito de serviço, compreensão, humildade, amor, renúncia, luz, aprimoramento próprio, santificação, mundo, converter o mundo para Deus. Hoje não vai ser essa gama, obviamente, de palavras. Estamos falando da má vontade. Ou seja, a falta de disponibilidade, assim como dissemos, não é, ontem, que essa boa vontade, essa disponibilidade interna para o bem que viemos realizar nesta vida. A má vontade é essa falta de disponibilidade interna para o bem que viemos realizar nesta vida. Emmanuel então nos diz: má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. Está falando aqui, claro, no sentido moral de tudo, não é? O mal entroniza, ou seja, dá entrada. O mal dá entrada à ociosidade. A ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, entregue às obras, ou seja, entregue para as obras, né? Assim, cedido às obras, né? Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente no precipício das trevas. Se nós estivermos entregues às obras infrutuosas da incompreensão, quer dizer, enquanto nós não tivermos essa disponibilidade interna para
para buscarmos essa compreensão de quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa destinação, qual a tarefa que realmente viemos desempenhar. Enquanto não tivermos essa disponibilidade, essa boa vontade, enquanto tivermos má vontade, falta de disponibilidade interna, para arregaçarmos as mangas, para buscarmos realmente essa compreensão da vida mais ampla, diz-nos Emmanuel que se isso for provocado pela simples má vontade, ou seja, não estou a fim de ver isso agora, não. Ah, não, isso vai complicar minha vida, deixa do jeito que está, mais para frente eu penso nisso. Esse tipo de má vontade. Pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente no precipício das trevas. Ou seja, quanto tempo a gente pode ficar simplesmente andando em círculos, sem ir a lugar nenhum? Porque precisamos saber andar para frente. Se não estamos andando para frente, ninguém anda para trás, ninguém evolui. Mas podemos ficar andando em círculos indefinidamente. E nos comprometendo mentalmente cada vez mais com as ideias equivocadas das paixões morais. Isso é algo que efetivamente nos perturba, não nos leva a nenhum lugar positivo. Ele ainda diz aqui, obras infrutuosas das trevas. As trevas, suas obras, vamos dizer, aquilo que sai da perturbação, não constrói, de forma alguma podemos tirar nada positivo. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas defendem a resistência na perturbação, tentando justificar. Ah, mas olha, eu não mudo por causa disso, você tem que entender, porque é de família, eu sou genioso mesmo, a família toda era. Então a gente fica andando em círculos. Por que é protelar? E aqui ele fala, não é? Ele fala da ociosidade. Ah, não, isso dá muito trabalho. Aí essa ociosidade vai gerar essa discórdia. Mas essa discórdia está aqui dentro, porque claro que eu reencarnei para progredir, eu reencarnei para enfrentar minhas provas e expiações. Aí eu chego aqui e digo, não, aquilo que eu me comprometi do lado de lá, quero não. Isso vai gerar um conflito interno muito grande, porque é claro que o espírito que eu sou quer. Mas, diante da materialidade, ele diz assim, eu quero, mas agora, tá tão bom aqui, vou curtir, depois. Então, às vezes a imaturidade, assim, depois, se não passar de ano agora, também nada está perdido. O ano que vem vejo isso de novo, não tem problema. E o espírito imortal muitas vezes também vai empurrando com a barriga, sem às vezes se dar conta conscientemente do que está fazendo. Porque muitas vezes o aluno diz assim, mas mãe, eu vou passar, claro que eu vou passar, mas olha, meu filho, se você não estuda, você vai passar como? Algum encantamento? Você não me engana, mas o que você está fazendo é se enganar. Então, muitas vezes, a gente fica tentando se enganar, de que vai resolver lá na frente, que depois pensar nisso. Não, depois não vai pensar, mas a vida vai nos ajudar a depois pensar nisso, né? O anjo da guarda só fica assim, não, realmente, depois você vai pensar nisso. Depois, quando a dor bater na porta, quando as dificuldades chegarem, né? Quando nós não vamos por amor, vamos pela dor. Quando não vamos pela boa vontade, vamos pela dor, porque a vida chega e fala assim, bom, agora não dá para empurrar mais. Agora é para enfrentar. Mas eu não estou preparado. Não está preparado porque não se preparou. Não se preparou porque não quis, porque não teve o tempo que estava ali, porque não aproveitou a ajuda que estava ali, porque não usou os recursos que estavam ali. Agora, com ou sem, agora vai. Então é muito melhor a gente aproveitar o tempo que nós temos de preparação para os grandes testemunhos, a fim de que quando eles cheguem, porque eles vão chegar, afinal nós estamos num mundo de provas e expiações, é importante que estejamos preparados para enfrentá-los, não é? Isso é o que se quer. Então a boa vontade, ela vai agir diretamente para o nosso próprio bem-estar. A boa vontade para com o outro, não, é boa vontade para com o nosso próprio crescimento moral.
né? Nós somos o grande desafio que viemos enfrentar aqui. Nós somos o grande problema que viemos resolver aqui. Nós somos a grande tarefa que viemos construir aqui. Não é? Boa vontade é importante. Má vontade é o que ele diz, nosso Emmanuel, que se nós nos entregarmos sistematicamente a essa incompreensão encharcada de má vontade, pode o homem rolar indefinidamente. Indefinidamente, enquanto ele quiser, vai ficar ali, né? Porque não virá de fora a atuação do livre-arbítrio dele. O que a providência divina faz é apresentar situações que ou ele repete, continua promovendo para ele dores como consequência do mau uso do livre-arbítrio, ou ele, enfim, decide agir para o seu próprio bem, né? De acordo com as leis de Deus. Rolar indefinidamente no precipício das trevas, coisa que nenhum de nós, obviamente, quer, mas que efetivamente pode acontecer se não estivermos vigilantes, pois a fraqueza ainda, não é? A fragilidade moral que ainda temos pode nos fazer cair lá em tentação. Por isso Jesus nos disse para vigiarmos e orarmos, buscarmos esse sustento nas forças mais altas da vida, não é? Vamos orar a Jesus? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pela família, pela saúde, pelos desafios que nos chegam, que sabemos que, embora soframos, eles nos chegam para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. Ajuda-nos, Jesus, diante desses desafios. Abençoa nossos esforços. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa família, os nossos lares. Abençoa, Senhor, a toda a humanidade, em especial aqueles que se encontram em sofrimento, Senhor. Aonde quer que estejam esses nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, abençoa-os. Abençoa a todos nós, Senhor, que estamos aqui buscando, da melhor forma que conseguimos, a superação das nossas dificuldades íntimas. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Jesus amado. Graças a Deus. Bom, desculpem esse tilintar aqui. Eu achei que eu tinha desligado aqui, mas os avisos, mas acho que não. Amanhã, queridos amigos, estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.